A polícia de São Paulo volta atrás e decide fazer a reconstituição da morte da jovem Vitória Regina de Souza, que aconteceu em Cajamar, na região metropolitana. Em áudio, o único suspeito detido pelo assassinato, Michael Salles dos Santos, disse ter sido coagido a confessar o crime. O Sandro Badaró está por aqui. Conta mais, Sandro. A gente aguarda a data, então, o pedido da Polícia Civil ao Instituto Médico Legal para a realização dessa reconstituição da morte da Vitória Regina, de 17 anos, para lembrar a jovem que ficou por mais de 10 dias desaparecida em Cajamar, na Grande São Paulo, teve o corpo encontrado no final de fevereiro. A ideia, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, é esclarecer as circunstâncias do crime. Esse pedido que acaba indo de oposto à afirmação do delegado do caso, que diz que não faria a reconstituição porque tem convicção de que Michael dos Santos, o único suspeito preso até aqui, foi quem cometeu o crime. Só que essa decisão de realizar ou pedir a reconstituição também foi tomada depois que a defesa do preso diz que não reconhece a legalidade da confissão do cliente. Muito rapidamente, para lembrar, o Michael estava preso e na madrugada foi prestar depoimento sem a presença dos advogados dele, mas com a presença de representantes da OAB e da Defensoria Pública. Segundo a polícia, confessou o crime. Depois, no dia seguinte, a imprensa, o Michael negou que tenha confessado, e a gente tem agora as imagens desse depoimento divulgadas pela polícia, em que o Michael confessa o crime e diz que agiu sozinho, só que, por outro lado, a defesa disponibilizou um áudio do cliente afirmando que ele foi coagido. Se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, seria colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que foi eu, pra isso me dar. Foi pegar a minha família. Depois que a gente saiu, a gente veio, você não tinha interesse em falar com a polícia? Não, se vocês puxarem pela câmera que tem ali fora, eles foram lá me chamaram, eu falei que não ia falar com eles. Aí o Cristiano falou assim: já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre ali, e falou que depois ia me puxar de novo. Ele, quando foi umas 10 horas, 11 horas, eles me levaram lá em cima, e o legal falou que mentia. De qualquer jeito ele ia colocar que foi eu, ia colocar minha mãe, ia prender minha mãe, ia prender minha mulher. Ele afirma, então, que foi coagido com pressão da possibilidade de prisão de familiares que seriam, segundo palavras do acusado, colocados no local do crime. A polícia nega qualquer pressão, diz que a confissão foi obtida com todas dentro da legalidade, com presença de profissionais da Defensoria Pública e da OAB. O Michael segue preso temporariamente. A polícia também já afirmou não ter dúvidas de que foi ele quem matou Vitória, admitiu sozinho, mas a gente lembra, é um caso que já teve várias idas e vindas. A própria polícia afirma em um momento que o Michael é o responsável pelo crime, mas depois diz que não descarta a participação de outras pessoas. A polícia de São Paulo volta atrás e decide fazer a reconstituição da morte da jovem Vitória Regina de Souza, que aconteceu em Cajamar, na região metropolitana. Em áudio, o único suspeito detido pelo assassinato, Michael Salles dos Santos, disse ter sido coagido a confessar o crime. O Sandro Badaró está por aqui. Conta mais, Sandro. A gente aguarda a data, então, o pedido da Polícia Civil ao Instituto Médico Legal para a realização dessa reconstituição da morte da Vitória Regina, de 17 anos, para lembrar a jovem que ficou por mais de 10 dias desaparecida em Cajamar, na Grande São Paulo, teve o corpo encontrado no final de fevereiro. A ideia, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, é esclarecer as circunstâncias do crime. Esse pedido que acaba indo de oposto à afirmação do delegado do caso, que diz que não faria a reconstituição porque tem convicção de que Michael dos Santos, o único suspeito preso até aqui, foi quem cometeu o crime. Só que essa decisão de realizar ou pedir a reconstituição também foi tomada depois que a defesa do preso diz que não reconhece a legalidade da confissão do cliente. Muito rapidamente, para lembrar, o Michael estava preso e na madrugada foi prestar depoimento sem a presença dos advogados dele, mas com a presença de representantes da OAB e da Defensoria Pública. Segundo a polícia, confessou o crime. Depois, no dia seguinte, a imprensa, o Michael negou que tenha confessado, e a gente tem agora as imagens desse depoimento divulgadas pela polícia, em que o Michael confessa o crime e diz que agiu sozinho, só que, por outro lado, a defesa disponibilizou um áudio do cliente afirmando que ele foi coagido. Se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, seria colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que foi eu, pra isso me dar. Foi pegar a minha família.
Depois que a gente saiu, a gente veio, você não tinha interesse em falar com a polícia, não tinha... Nossa, se vocês puxarem pela câmera pequena que foi, eles foram lá, me chamaram, eu falei que não ia falar com eles, aí o policial falou assim, já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre ali, e falou que depois ia me puxar de novo. Ele, quando foi umas 10 horas, 11 horas, eles me levaram lá em cima, e o delegado falou que mentia. De qualquer jeito ele ia colocar que foi eu, ia colocar minha mãe, ia prender minha mãe, ia prender minha mulher. Ele afirma, então, que foi coagido com pressão da possibilidade de prisão de familiares que seriam, segundo palavras do acusado, colocados no local do crime. A polícia nega qualquer pressão, diz que a confissão foi obtida com todas dentro da legalidade, com presença de profissionais da Defensoria Pública e da OAB. O Michael segue preso temporariamente. A polícia também já afirmou não ter dúvidas de que foi ele quem matou Vitória, admitiu sozinho, mas a gente lembra, é um caso que já teve várias idas e vindas. A própria polícia afirma em um momento que o Michael é o responsável pelo crime, mas depois diz que não descarta a participação de outras pessoas.